noite, pessoal. Boa noite a todos que estão entrando. Eu me chamo Henrique, sou acadêmico de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas. Sou bolsista do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Agrícola. E hoje eu estou nessa incumbência de fazer uma transmissão com o Sr. Paulo Hermann, ele que é egresso da Universidade Federal de Pelotas, é presidente da Adjunta do Brasil. E hoje, para nós, é uma noite de muita alegria, tanto para nós, acadêmicos da Universidade Federal de Pelotas, como também acadêmicos do curso de Engenharia Agrícola, que a gente vai estar contando com a presença desse cara fenomenal nesse nosso bate-papo, na nossa conversa. Bom, assim que o Paulo Hermann entrar aqui na conversa, eu vou adicionar ele como convidado para fazer parte da transmissão. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês e falando um pouco sobre o que a gente vai discutir hoje, principalmente dentro do tema geral, que é o futuro do agronegócio no Brasil. E dentro desse tema existem algumas perguntas que a gente já separou e vai conversar, mas gostaria de convidar todos vocês que mandem as perguntas, mandem suas dúvidas, sugestões durante a live, e nós vamos separando os temas e vamos conversando aqui, junto com o Paulo. Eu vou adicionar ele na conversa. Vou esperar ele aceitar o convite aqui. Acho que eu enviei o convite que tinha enviado para o professor Daniel Guimarães, agora eu enviei para o São Paulo. Bom, boa noite, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Tudo bem, boa noite. Tudo tranquilo. Tudo certo? Bom, então, Paulo, eu estava conversando com o pessoal, estava contando para eles que o senhor é egresso da Universidade Federal de Pelotas, e eu gostaria que o senhor iniciasse essa nossa conversa, que o senhor contasse um pouco da sua trajetória, desde que se formou lá na Universidade Federal de Pelotas, até onde o senhor está hoje como presidente da John Deere. Conta um pouco para nós de como foi essa trajetória, como foi esse percurso. Ok, primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado, Henrique, pelo convite que você me fez, que muito me orgulhou, até porque é bom sempre ser lembrado por aqueles que estão ainda naquela instituição pela qual você passou há tantos anos atrás. E é sempre bom também porque ver que tem jovens que ainda continuam acreditando no agro, acreditando na engenharia agrícola. Essa semana, umas 2 semanas atrás, eu recebi um livro que foi escrito pela professora Laura Maria, sobre os primeiros 10 anos do curso de engenharia agrícola. Eu fui da 3ª turma, né? Eu entrei em 1975, me formei em 79, o curso começou em 76. Então, você contando essa trajetória inicial, e é muito interessante que ela anexa algumas fotografias, e ali eu me vejo nas fotografias, na semana acadêmica que a gente organizou, e foi muito legal, foi um retorno às origens muito interessante. Mas ainda a minha história, ela é uma história de muito simples e eu digo assim, de perseverança. Eu nasci no interior de São Lourenço, igual a você, e eu sou filho de pequeno agricultor. Meu pai tinha 5 hectares de terra, de atividade agrícola, uma atividade que iria evoluir, porque quando você é um pequeno agricultor, você não tem acesso a pronto. E aí o que eu vou fazer, né? E aí é muito interessante o critério. Por que eu escolhi engenharia agrícola, né? Eu olhava assim, agronomia, 12 candidatos por vaga. Não sei o que, veterinária, sei lá, outro tanto, né? Agrícola, 2. É aqui que eu vou, né? 2 candidatos por vaga. E deu certo, né? Eu fui lá, em 20 candidatos, foi o 15º, 17º, sei lá o quê. Porque, na verdade, ninguém sabia que curso era, tanto que tinha muito professor que entrava na sala de aula e falava, me pediram para dar aula para vocês, mas eu não sei exatamente para que serve esse curso e eu vou dar aqui o que eu dava na agronomia, né? Então, nós sofremos muito no início, falta de laboratórios, falta de infraestrutura e, principalmente, até professores sem interesse em dar, porque houve esse curso foi um desmembramento da agronomia, né?
ele era lá como engenharia rural, né? Era o departamento de engenharia rural, que depois acabou se transformando em engenharia agrícola. Então, esse foi o meu início. 5 anos depois, me formei. E no último ano, por isso que eu acho sempre importante atividades extracurriculares, extra classe, né? No diretor acadêmico, ou organizando essas lives que vocês estão fazendo. Isso aí dá uma exposição de vocês com outras pessoas, com outros segmentos que não necessariamente aquele universo da escola, da universidade. E eu conheci, no último ano, eu fui o coordenador da Semana Acadêmica. Eu fui o cara que organizou a Semana Acadêmica. Então, convidamos vários caras. Na época, a eletrificação rural era o Tchan, no Rio Grande. Nós convidamos um cara chamado Seno Dreyer, que era o presidente das cooperativas de eletrificação rural, porque eletrificação rural é uma área da engenharia agrícola. Então, ali naquela época interessava atrair esse cara. E trouxemos o professor Anivaldo Pedro Cobra, que era, na ocasião, o diretor do CNEA, Centro Nacional de Engenharia Agrícola, um órgão do Ministério da Agricultura que fazia os ensaios e também pesquisas de máquina agrícola. Nesse processo de convidá-lo, ele ficou 3 dias conosco, conversa vai, conversa vem, e eu me formo no fim do ano, e eu não tinha nenhum emprego, ninguém tinha nada para mim, eu ligo para ele, professor Cobra, o que tem aí, né? E ele falou, olha, eu tenho um estágio para ti, e que eu posso pagar 3 salários mínimos, né? 3 salários mínimos na época, cama e comida. Pô, aí um monte de gente ficou bravo comigo, assim, pô, você está ferrando a classe, aqui o teto mínimo aqui, né? O piso, 10 salários mínimos, onde já se viu um profissional sair com 3 salários mínimos? Isso é um salário de fome, você está aviltando a profissão. E eu estava nem aí, o meu negócio era sobreviver com 3, com cama e comida, meu amigo. Isso aí já estava bom demais. E me mandei para São Paulo. A fazenda ficava lá em Sorocaba, né? E aí começa toda a minha carreira. Então, é uma história de superação, é uma história de quem saiu de um lugar muito simples, muito humilde, sem perspectiva, né? E que não queria aquilo e por isso fui. Eu sempre digo, não estudei porque eu gostava de estudar, né? Eu olhava para trás, tinha uma enxada correndo atrás de mim. Então, eu só tinha um jeito, né? Fugir da enxada e vamos estudar. E assim foi toda a história, cara. Show de bola. Não, show de bola. Enquanto você falava aí, Paulo, apareceu aqui alguns professores, o professor Daniel, o professor Carlos Luz, eles mandaram saudações. Acredito que alguns se formaram na mesma turma do senhor, o professor Vilela também. Eles são os caras sensacionais aí que são responsáveis hoje pela nossa formação, que ficaram na carreira acadêmica e que muitas vezes citam esses exemplos de pessoas que foram para o mercado e que tiveram uma trajetória de sucesso para motivar nós como estudantes. E dentro da nossa conversa, a gente estava prevendo entrar no futuro do agronegócio no Brasil. E nisso, a gente pode pautar o que o senhor comentou de estar fugindo da enxada. Hoje, muitas pessoas estão voltando atrás da enxada, estão voltando para o agro, que é a tendência do nosso agronegócio no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse êxodo reverso que nós estamos tendo. Até no meu caso, antes da gente conversou, eu lembrei que meus pais vieram do campo e que hoje eu estudo para voltar a trabalhar no campo. Acredito que isso vai ser uma realidade cada vez maior dentro da nossa comunidade acadêmica e também como isso vai influenciar no mercado futuro no agronegócio no Brasil. Essa pergunta eu adoro receber, né? Porque eu acho que se tem um tema que eu posso falar 10 dias e 10 noites é sobre o futuro do agro brasileiro e as grandes oportunidades que ele tem. Eu não tive essas oportunidades, porque quando eu comecei, o agro ainda 40 anos atrás, né? Eu fiz 40 anos de formado, o agro ainda, o Centro-Oeste não tinha decolado, a agricultura do Rio Grande era uma agricultura que imitava muito a agricultura argentina, mas com má qualidade, porque eles têm clima melhor para trigo, para essas coisas, produtividade, né? São Paulo vivia da cana, basicamente, e ainda queimadas de cana, uma coisa pré-histórica, né? Então, o agro brasileiro não era uma coisa que eu entrei porque tinha origem e não tinha o que fazer. Eu não ia ser dentista porque o médico não tinha competência para isso. Então, vamos puxar a enxada, vamos mexer no agro, né?
E nesses 40 anos, eu digo assim, até sou um arquivo vivo, tenho que me cuidar, porque eu acompanhei toda essa história, né? Eu acompanhei a história da mecanização. Se eu olhar o professor Elton Gutierrez, que é o nosso, Gutierrez, né? Nosso professor de mecanização, né? E olhar os equipamentos que a gente estudava, pô, um chassi velho de um trator Massey Ferguson, 1965, que um dia um cara doou para as escolas de agronomia e nesse troço a gente trabalhava, né? Então, tinha pouca motivação realmente e muito menos qualquer visibilidade para se imaginar que o agro chegasse aonde chegou. Nós temos hoje, na mecanização, que esses anos todos eu me dediquei à mecanização, nós temos qualquer trator hoje no Brasil, né, desses mais de médio tamanho para cima, tem muito mais tecnologia do que qualquer carro importado que puder trazer, né? A tecnologia que tem dentro do trator 8R da John Deere é maior do que tinha na Apollo 11, que pousou na Lua. Foi, voltou e levou gente e voltou com gente, né? Então, mas as pessoas ainda associam a mecanização, o agro, é uma coisa muito rústica, tanto que quando você quer falar um cara é troglodita, você fala assim, esse cara é um trator, ele passa por cima de tudo, né? Eu acho que com devido respeito, né, o trator hoje se transformou tem uns casos assim de gente que vai casar, né? A noiva chega na igreja com uma colheitadeira ou num trator e desce, porque ali tem ar-condicionado, assento com suspensão a ar e toda uma série de coisas que nem automóvel tem. Então, a agricultura mudou muito. E nós saímos de um país, um país importador de alimentos, um país sem nenhuma expressão mundial, para o líder mundial de produção de alimentos e energia renovável. Então, eu vou repetir. Saímos de importador em 40 anos para o líder mundial em termos de exportação de alimentos e energia renovável, né? Então, eu poderia parar aqui e vamos tomar uns querosene por aí, porque acabou a live, não precisa falar mais nada. Se em 40 anos nós saímos da enxada, né? Os caras falavam assim, pô, as máquinas que nós temos no Brasil, né, atrás, na minha época, né, elas têm 30 anos de defasagem tecnológica em relação às máquinas dos americanos, dos alemães. Em 40 anos mudamos essa história. Hoje nós lançamos máquinas aqui, no John Deere, eu lanço máquina muitas vezes aqui, antes do que nos Estados Unidos. Então, nós evoluímos muito. E evoluímos sempre, eu digo assim, o agro brasileiro, ele aconteceu não porque se planejou, né? O Brasil não planeja nada, né? No planejamento estratégico não existe no governo. Existe planejamento de um governo, de uma gestão, e ainda se não for impeachado, né? Se no meio do caminho não fizer o impeachment dele. Então, não tem planejamento nenhum. Mas deu certo. Deu certo. O agro brasileiro, ele é fruto de uma articulação desarticulada. Olha só, articulação desarticulada, né? Articulação por quê? Porque houve vários setores participaram. Vou começar pelo governo, né? Todo mundo mete pau em governo, não, né? Mas o governo hoje acaba de anunciar mais 50 bilhões de dólares de financiamento para o agro. Todos os anos tem sido 50 bilhões de dólares. Não há país no mundo que faz isso consistentemente. Então, não pode dizer que esse país, esse governo, e não é o governo A, B, C ou D, nos últimos 30, 20, 30 anos, é sempre esse dinheirinho. E não é um dinheiro de graça, o que é bom, porque dinheiro de graça não tem valor, né? Esse tem que pagar. Claro que é um juro menor do que o juro de mercado, mas tem que pagar. Então, não tem. Então, esse é o primeiro ponto, né? A renovação de máquinas tem 4, 5 bilhões de dólares para máquinas, né? Por quê? Porque eu me lembro que logo lá atrás, quando a gente colhia uma lavoura, né, a gente deixava passar 15 dias e você olhava lá, estava nascendo tudo de novo. Mas aquilo não era um plantio. Na época não tinha segunda safra, né? Aquilo era perda na colheita. Tanto que tinha gente que largava animal depois para comer aquilo ali, né, porque estava nascendo com tanto vício. Estas eram as máquinas há 30 anos atrás. Hoje nós estamos trabalhando com máquinas com perda de menos de 1%. Menos de 1%. Estamos trabalhando com máquinas que se ajustam automaticamente. Nós lançamos ano passado uma colheitadeira
que a cada 3 minutos ela faz uma leitura da qualidade do grão que está entrando no graneleiro e do grão que sobe no saca-palhas, no saca-palhas não, no elevador da retrilha, e a partir de se tem grão quebrado ou sujo, ela se automaticamente ajusta. Rotação do ventilador, abre e fecha peneiras, maiores rotação do cilindro, côncavo, essa coisa tudo. Então, ninguém precisa botar mais a mão nisso. Isto é tecnologia, isto fez com que a gente avançasse. Então, o governo investiu, o governo também, juntamente com o Congresso, nós aprovamos lá na década de 90, aprovamos a lei de proteção de cultivares, foi muito importante, porque isso deu segurança jurídica para que as multinacionais de semente e outras empresas trouxessem tecnologia para cá, né? A lei de proteção de cultivares foi muito importante. Depois veio a aprovação dos transgênicos, foi extremamente importante, porque os transgênicos eles são importantes do ponto de vista ambiental, porque você acaba aplicando menos, né? E o produto que você aplica ele é menos ofensivo ao ser humano, né? Reduz custos, né? Então isso foi importante, um salto. Vocês podem olhar ali no salto de produção, quando entra o transgênico, nós temos um salto de produtividade, né? Depois, na sequência, vem o Código Florestal, é o único país no mundo que tem Código Florestal. Então, isso não é acaso, isso é uma articulação desarticulada. Ela vai acontecendo aos trancos e barrancos, mas vai acontecendo. Os agricultores, por sua vez, também fizeram a sua parte. Na década de 70, nós fizemos o plantio direto, lá no Paraná. A turma lá de Castro, Ponta Grossa, Herbert Bartz, Nono Pereira, Frank Dijkstra, aqueles holandeses ali, eles enfrentaram todo mundo, enfrentaram a academia, que não deu bola para aquilo, para a indústria de máquinas, que estava torcendo para o touro, né? E os únicos que acreditaram que dava para manejar água e solo eram eles. E aí hoje nós temos praticamente toda a área de grãos feita com plantio direto, que é uma forma maravilhosa de sustentabilidade. Na sequência, 20 anos depois, na década de 90, né, aí já vem as empresas de biotecnologia, nós transformamos a safrinha em safrona. Né? Aquela safrinha que era, o cara olhava para o céu, acho que vai chover, não vai, sobrou um pouco de adubo, sobrou um pouco de semente, vamos plantar, vamos ver o que vai dar. Por isso chamava-se safrinha. A primeira já estava resolvida, então vamos fazer uma safrinha. Ela não é mais safrinha, está proibido de falar em safrinha, porque quem colhe 70 milhões de toneladas de milho na segunda e 30 na primeira, não pode falar que a segunda de 70 é menor que a de 30. Né? Vamos nos respeitar. A mesma coisa é o algodão. Todo o algodão brasileiro é plantado na segunda safra em cima da lavoura de soja. Então, vamos nos respeitar. É a segunda safra e a primeira safra. Só tem no Brasil isso. Por quê? Porque tem que ter sol. Né? E agricultura é sol. E sol é fotossíntese. E fotossíntese é exatamente o que que age sobre o metabolismo das plantas e as desenvolve. Então, esse é o segundo grande tema. E o terceiro é o ILPF, que está nesse momento bombando. Né? É a integração da lavoura, né? Do grão, né? Primeiro a soja, depois vai o milho, junto com o milho vai um capim chamado braquiária, depois colhe o milho, aí fica o capim, aí bota boi, engorda o boi, né? E ainda pode fazer com eucalipto. Então você tem várias coisas, né? Eu sempre brinco dizendo que isso é uma pistola de 3 a 4 canos, porque o primeiro cano é a soja, o segundo é o milho, o terceiro é o boi, o quarto é a palhada e o quinto é o eucalipto, que é o fundo de previdência privada do agricultor, porque ele colhe o dia que se apertar. Se não se apertou, deixa lá o eucalipto, ninguém vai roubar o eucalipto. Então, essa pistola, isso dá resiliência ao produtor. Isso reduz o risco de crédito. Isso melhora, por exemplo, se ele tem um problema numa safra, ele ainda tem 2 ou 3 para se recuperar dentro daquele ano agrícola. Tudo isso é o ILPF, sem falar na questão da mitigação dos gases de efeito estufa, sem falar no sequestro de carbono. Né? 1 hectare de ILPF, ele sequestra, ele enterra 5 toneladas de CO2 equivalente por ano. 5. Dado medido pela Embrapa. Agora, veja só, se no mercado internacional a tonelada de carbono é negociada a $40 e eu enterro 5, né, uma bomba de carbono, o carbono dentro da terra é ótimo, né, ele tem uma função fantástica.
né? Eu tenho ali $200 de serviços ambientais que nós vamos ter que monetizar isso aí. Vou ter que trazer. Isso pode ser o resultado de um ano que, por exemplo, tem uma frustração de safra, frustração de preço, coisa tipo assim. Então, o agro brasileiro, ele é fruto de uma articulação desarticulada entre governo, entre o Congresso, entre a iniciativa privada, os agricultores com sua determinação, sua raça, sua coragem, sai do Rio Grande, abre o Mato Grosso, vai morar nas barracas de lona preta por meses, não tem estrada, não tem ponte, não tem escola, não tem hospital, não tem nada, e constrói aquilo do zero, né? É uma articulação também estruturada pela Embrapa, que foi fundada em 1972 e hoje é a maior empresa de pesquisa dos trópicos do mundo, né? É o orgulho nosso. Então, bota tudo isso junto, nós chegamos onde chegamos. Então, não é obra do acaso, não é golpe de sorte, é trabalho e muito trabalho. Agora, há o estilo brasileiro, desarticulado. Cada coisa foi acontecendo ao seu tempo. Tu perguntar se alguém escreveu um livro e dizer que isso foi planejado, eu vou escrever outro dizendo que isso é mentira, né? Agora, isso não tira o valor de tudo que foi feito. Tem as escolas também. Tenho aí o Francisco Vilela, meu querido amigo, o Daniel Guimarães, o Vanderlan, toda essa turma aí e tantos outros, eles ficaram ali, outros foram para a Universidade de Lavras, a Cristina Cavaleiro, e eu tenho um montão de gente que foi para a academia preparar gente e mais gente, né? Pesquisas, né? O Vilela entrou fundo na parte de beneficiamento, sementes, melhoramento, né? E isso é o agro brasileiro. E vocês não têm que ter dúvida nenhuma, vocês estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Show de bola. Que aula de conhecimento. A gente tinha separado, uma das perguntas era justamente para falar sobre o potencial do Brasil. E essa pergunta está explanada para todo mundo ver que realmente é o que a gente mais tem, é esse potencial. E, Paulo, é importante da gente ressaltar que o senhor falou um pouco sobre cultura do algodão no Mato Grosso, tem a região do Mato Piba, tem aqui a região do sul do Brasil que é totalmente diferente, tem produção de arroz. Então, o Brasil, ao longo do território, a gente vai encontrando diversos cenários e que se variam muito de um para o outro. E aqui, na região sul, a gente tem muitos pequenos produtores. E, normalmente, quando a gente faz uma live, a gente faz um projeto, uma palestra, normalmente o pessoal volta para isso. Tá evoluindo muito, tem um cenário muito otimista, mas e com o pequeno produtor? Quando que isso vai chegar no pequeno produtor? Quando que o pequeno produtor vai estar, de fato, ligado à agricultura 4.0, no caso, dar esse salto da 3.0 para 4.0, e como que é essa perspectiva para que a gente vai conseguir dominar todo mundo nesse sentido de estar todo mundo na mesma linha, todo mundo na agricultura nova, na era digital, e quando que esse cenário vai ser visível, se isso existe, como fazer uma previsão dessa chegada de tecnologia? Bom, essa pergunta é muito boa e eu adoro quando ela vem, e eu tenho muita autoridade para falar, porque eu venho desse meio. Porque se eu tivesse nascido na cidade, eu iria teorizar sobre esse assunto, mas eu vivi, eu já puxei capinadeira, eu já peguei cavalo, eu já fiz de tudo isso aí, entendeu? Então, eu sei bem como é que é esse mundo. E aí nós temos que começar a separar o que é ideologia do que é a realidade dos fatos. Esse negócio de propriedade familiar, isso é uma grande balela, Isso é ideológico, porque todas as propriedades, 90% das propriedades no Brasil, independente do tamanho, elas são familiares. Não importa o tamanho, é familiar. A Amage é familiar, a Bom Futuro é familiar, planta 500 mil hectares, a SLC é familiar, né? Agora que ela abriu o capital, mas até pouco tempo atrás era familiar, e por aí vai. Mas não existe esse negócio, né? Existe, sim, a agricultura da pequena produção e a agricultura da grande produção. Essa é a divisão certa. A agricultura, vamos pegar de trás para frente, da grande produção é aquela agricultura de commodities. O que é commodities? É um nome bonito para dizer coisa comum. Commodity é coisa comum, não vale nada. Porque um grão de soja é uma commodity. É uma commodity aqui na Argentina, na China, Estados Unidos, tudo igual. Grão de soja é grão de soja. Né? Enquanto nós não analisarmos sobre percentual de lecitina e gordura,
e outros proteína que tem dentro da soja, enquanto nós não olharmos esse aspecto, ele é um grão de soja. Então, este cara, esta família, não importa se ela planta 500 mil hectares ou 5 mil hectares, ela tem que ter quantidade, porque ela vende commodity. Então, a grande propriedade, ela produz produtos de baixo valor agregado e ela ganha dinheiro no volume. Até aí está claro? Sim. A pequena produção, ela tem que trabalhar com produtos de maior valor agregado, de alto valor agregado. E ela vai ganhar tanto ou mais por hectare do que o grande. Qual o problema que eu vivi na minha infância? O meu pai resolveu plantar soja. Com 5 hectares de terra, está errado, porque ele entrou numa cultura commodity, onde ele não tinha como, não ia nunca ter volume de produção. Né? Agora, aí num determinado momento, porque Pelotas tinha, na minha época, uma indústria de conservas muito poderosa, nós entramos para a produção de morango, de aquele produto que sai por baixo da terra, agora me esqueci o nome, que a gente, uma raiz que a gente tem que cortar. Daqui a pouco eu me recordo desse produto. Né? Aspargo. Aspargo. Né? Agora, aspargo, quem já viveu nisso, não dá para plantar mais de meio hectare. Porque a hora que você terminou de colher na ponta, já está rachando lá na outra. E o aspargo não pode tomar sol, porque aí ele clorofila e perde valor comercial. Aspargo tem que ser branquinho. E para ser branquinho, ele tem que estar debaixo da terra. Você vai cortar, quando a terra começa a rachar, você pega um facão e vai lá embaixo e tira ele. Ok? Então, imagina você plantar 100 hectares de aspargo. 100 hectares de morango, quem é que vai aguentar isso aí? Não tem jeito. Então, a pequena propriedade tem que trabalhar com o conceito da pequena produção de alto valor agregado. Paulo, mas o que é isso? Ora, vamos lá. Essências aromáticas. Nós ainda importamos hoje camomila, importamos hortelã do mundo inteiro. Hortelã vai em tudo. E nós temos um fotoperiodismo no Rio Grande do Sul muito próprio para hortelã. Entendeu? Nós temos noz moscada, nós importamos. Todas essas coisas, canela e cravo, tudo isso que vai essas essências aromáticas, tudo é importado. Tudo é importado. Nós não temos produção. Né? Então, isso é para pequena propriedade. O que mais? Flores. Flores. Né? Imagina 1 hectare de rosa. Haja namorada para dar tanta rosa. Né? Então, o cara aqui em Campinas, agora eu estou falando em Campinas, aqui porque eu estou em Porto Alegre nesse momento, mas eu trabalho em Indaiatuba. E perto de Campinas tem um lugar chamado Olambra, né? Que é dentro do município de Jaguariúna. São os caras, os holandeses que vieram e estão plantando flores. Eles são tão eficientes que eles estão exportando tulipa para a Holanda. Olha só que coragem, né? A Holanda é a terra da tulipa, nós exportamos tulipa para eles. O latifundiário tem 5 hectares. Então, o problema não é porque eu sou pequeno, eu estou fadado a morrer. Não, eu sou pequeno, eu tenho que procurar um produto, e aí tem que entrar a nossa Emater, a Secretaria da Agricultura, e estruturar, fazer o que a gente chama de zoneamento. O que serve lá em São Lourenço? O que nós podemos plantar? Qual é o grande problema de São Lourenço, Canguçu, essa turminha nossa aí, Camaquã, Pelotas também? Nós temos muito minifúndio ali. E o minifúndio foi salvo pelo tabaco. Né? O tabaco muito melhor do que a soja, muito melhor que o milho, muito melhor que a batata, muito melhor que a cebola, que é todas essas coisas que a gente plantava. Né? O tabaco dá uma renda grande, uma boa renda, e ele recuperou a nossa colônia. Só que o tabaco é um produto em extinção. O tabaco está com os dias contados. Então, toda essa economia de São Lourenço, de Canguçu, de Pelotas, de Arroio Grande, Arroio do Padre, e por aí vai, essa turminha aí, está ferrado se nós não fizermos rapidamente a conversão. E a conversão pode ser para hortigranjeiros. Nós precisamos. Hortigranjeiros não dá para plantar mais de meio hectare. Né? Aí depois tem toda a questão da plasticultura, tem toda a questão da hidroponia, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Então,
eu volto a dizer, primeiro, vamos desmistificar, não existe pequeno agricultor, existe a pequena produção, que tem que ser de alto valor agregado, e a grande produção, que é de baixo valor agregado. Esse é o número 1. Número 2, o que nós temos no Sul e que é o sonho do mato-grossense, o sonho do goiano, o sonho do Mato Grosso do Sul, o sonho do tocantinense, o sonho de todo mundo é ter um porto. Ninguém tem porto. O cara sair, agora que estão saindo lá para o Arco Norte, mas a turma do Mato Grosso que plantava soja tinha que andar 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros para entregar soja em Santos. E aí voltava batendo lata com o caminhão vazio. Quando conseguia uma carga era ótima, nem sempre você tem carga reversa. Entendeu? Então nós temos a 100 quilômetros, a parte mais pobre do Rio Grande está ali na Zona Sul. Meus municípios ali que eu falei, essa é a turma que ficou para trás, né? Mas ela está sentada em cima de um porto. Nós temos 150 quilômetros do melhor porto do sul do Brasil, Rio Grande. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que usar o porto. O porto é o passaporte para o mundo. Nós somos produtor para o mundo. Então, nós temos que olhar. O que o mundo quer? O mundo quer proteína. O mundo precisa de proteína. Aqueles asiáticos tudo ali, comedor de morcego, de cobra, de lagarto, de gafanhoto. Esses caras que fazem essas zoonoses e depois espalham essas porcarias mundo afora, que a gente gasta bilhões de dólares depois para se proteger. Esses caras, você tem que ensinar a comer picanha. O dia que ele bota uma picanha na boca, nunca mais ele vai ver um morcego. Ou vocês acham que morcego é melhor que picanha? Então, gente, essa é a lógica. Ela tem que fazer frango, tem que fazer porco, integrado, né? Isso é coisa de... Quebrou a consulate ali. Pô, vamos ter que juntar, vamos levantar essa consulate de novo. Eu tenho ali um frigorífico a 40 quilômetros do Porto Rio Grande. E vamos ter uma base de pequenos produtores aí, vamos integrar isso aí, fazer um grande projeto de frango e de porco. Nós estamos vendendo frango, tudo que dá, todo porco, e não tem suficiente. Agora com essa peste suína africana aí, que matou a metade dos porcos, que tiveram que matar lá na China, mais uma zoonose, mais uma peste que eles criaram, né? Abriu espaço para a gente vender porco para eles para o resto da vida. Então, nós primeiro temos que parar de chorar. Nós não somos pequenos e por ser pequenos estamos condenados à morte, né? Isso mudou. Agora nós temos o porto, né? Nós temos que buscar com os nossos técnicos mapear os nossos municípios, ver qual é a aptidão deles, né? E vamos produzir com proteína, que o mundo está faminto por proteína animal. E isso aí, não tem o que dar errado. Qual é o problema? Não tem o que dar errado. Certo, o senhor falou um pouco agora sobre proteína animal, citou os exemplos da produção do gado e produção suína, mas e na questão dos grãos? Aqui no sul nós temos o porto muito próximo e nós temos alguns latifundiários aqui, não sei se dá para caracterizar assim, mas que produzem arroz. E o arroz é uma fonte de carboidrato. E na verdade até o arroz que se consome fora do Brasil nem é esse mesmo arroz que nós produzimos aqui e tal. Então daqui a pouco um monte de pessoal que está em cima do arroz, está insistindo com o arroz, versus a proteína da soja, que é riquíssima nesse componente, será que daqui a pouco a gente poder fazer um balanceamento aqui dessa nossa região, começar a produzir mais soja ao invés do arroz e utilizar o porto para exportação desse pessoal que não tem potencial agrícola, que não se compara o potencial que eles têm lá com o potencial que nós temos aqui? Será que nós não faríamos mais dinheiro, digamos assim? Lógico, a sua pergunta é maravilhosa, parece que a gente combinou, né? Primeiro, nós estamos produzindo arroz demais. O Brasil ele produz 11 milhões e meio de toneladas de arroz e consome 11,5 milhões de toneladas de arroz. A gente exporta 1,5 e traz de fora 1,5. Ou seja, tem arroz demais. E como arroz é prato básico, né, o governo adora essa situação. Então, eu fiz uma palestra agora agora teve um evento ali na Cascata, na Embrapa, foi a abertura da colheita do arroz desse ano, fiz uma palestra assim, gente, tem que tirar 800 mil toneladas a 1 milhão de toneladas. A hora que vocês tirarem isso aí, vocês vão ver, o preço do arroz vai lá para cima, né? Vocês não precisam correr mais para Brasília, né? O consumo está caindo mesmo, o consumo per capita de arroz é menor hoje do que era 10 anos atrás, o jovem não está comendo mais arroz, então vamos botar outra coisa. E vamos botar soja.
Nas áreas mais altas, onde tem arroz, vamos botar soja. Por que soja? Porque é uma cultura de mercado internacional. É uma soja é um produto que eu posso vender no mercado internacional. Eu travo soja em dólar, travo soja em Chicago em preço, enquanto que o arroz é uma cultura de mercado interno. Então, eu não posso me agarrar numa cultura de mercado interno e achar que com uma cultura de arroz, né, uma vez por ano, eu vou conseguir viver em cima de um produto que todo mundo vai pressionar para baixo, né? Então, a lógica é exatamente essa que você falou. Primeiro, nós temos que plantar menos arroz. Menos arroz. Nós somos muito bons em arroz. Nossa produtividade é maravilhosa, é uma das maiores do mundo. Nós temos que plantar menos arroz. Muito bem. O que eu vou fazer na área mais alta, etc. e tal? Nós vamos botar soja. Vamos meter soja, né? Soja, e aí eu mudo a matriz econômica. Eu introduzo dentro do meu sistema produtivo uma cultura de mercado interno com uma cultura de exportação, né? Aí vem a história do milho, né? Para ter frango, porco, tem que ter milho. Ora, do Paraná para baixo, o Brasil faz 60% do milho, 50% do milho é feito nesses 3 estados. E 60% do porco e do frango é feito nesses estados. É só o Rio Grande do Sul, o próprio governo lançou outro dia um programa de estímulo ao plantio de milho. Nós temos um estado favorável a milho, o milho dá bem no nosso estado. Eu teria comida barata, teria o milho no estado, alimentando os frangos e entregando em Rio Grande. Não tem solução, não tem equação mais perfeita. A turma do arroz tira 1 milhão de toneladas, o preço vai a R$50 o saco, né? E ainda bota uma cultura internacional, uma cultura de mercado internacional para você ter um equilíbrio melhor no seu fluxo de pagamento e ficar mais resiliente a problemas de mercado. Solução tem. O que nós temos é que botar a trabalhar, botar para estruturar. Certo. Eu até Agora eu olhei aqui, já se passaram 40 minutos e a gente tinha disponibilizado uma caixa de perguntas, o pessoal está interagindo durante a live, e agora eu percebi que, na verdade, eu estou sendo egoísta. Estou conversando com o senhor e estou esquecendo o que o pessoal já tinha me perguntado. Então agora eu vou trocar um pouco de rumo e vou fazer umas perguntas que o pessoal mandou aqui, que algumas até têm a ver com o que a gente está conversando, mas aí a gente vai respondendo, de repente, uma a uma. E aqui o Thales Leandro, ele mandou uma pergunta assim, Paulo. Como recém-formado, tá? Agora, essa pergunta dele vai entrar um pouco na questão da pandemia, que a gente não tinha falado ainda, mas que é inevitável que isso acontecesse. E ele quer saber como recém-formado pode se sair dentro encontrar boas oportunidades com esse cenário que a gente está tendo agora em função da pandemia. Bom, a pandemia, nós temos 2 lados, né? Nós temos o lado da tristeza, nós vamos perder amigos, familiares, conhecidos, não tem jeito, né? Toda a pandemia traz mortes, que é o H1N1 e tantas, o SARS, tudo isso aí, né? A AIDS, quanta gente boa a gente perdeu com essas coisas, né? A AIDS matou 30 milhões de pessoas, né? A gripe espanhola lá matou 80 milhões de pessoas, né? E eu acho que esse Covid aí tá, sei lá, 450 mil, não vai chegar a 1 milhão de pessoas, ou seja, comparativamente não é nada. Mas é uma pessoa da minha família, eu vou chorar tanto quanto se tivesse 80 milhões. Mas esse é o lado ruim da história, esse é o lado triste da história, né? E a gente tem que lamentar, e a gente tem que se ficar entristecido. O outro lado da moeda é o seguinte, essa é a disrupção. A gente fez tanta palestra, falou sobre disrupção, cuidado, agora o mundo não sei o quê, papapá, pum, agora ela está batendo na porta. Pam, 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 Covid-19, eu sou a disrupção. Né? E agora, José? Né? Muda tudo. Mudou tudo. Eu me atirei, eu estou desde do dia 20 de março, estou em casa, em Porto Alegre. Como é que vai uma empresa sem ter um presidente? Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nas primeiras semanas, eu fiquei meio entediado aqui para tentar encontrar o meu espaço aqui na casa, invadir, porque a minha mulher, como é que esse cara vai fazer e tal. Não, eu encontrei meu cantinho aqui para fazer minhas lives e trabalho mais aqui em casa do que lá em Indaiatuba. Porque, olha aqui, já são agora 7h40 da noite, estou trabalhando e não estou ganhando hora extra. Então, a gente descobriu que pode ser mais eficiente, que pode trabalhar melhor, que pode ser menos corre-corre. E esse é o lado novo que traz o Covid. O Covid nos convida para um novo modo de trabalhar. Por isso é tão
importante para vocês que estão saindo agora no pós-Covid é um mundo novo de oportunidades. Que mundo é esse? É o mundo do digital. É o mundo do remoto. É o mundo da live. Há 90 dias atrás, me perguntam assim, Paulo, o que é uma live? Eu digo, live é um cara que está vivo, né? Está live, né? Agora, eu descubro que live é isso que nós estamos fazendo. Isso não existia. Né? Tem uma empresa lá que é tal de Zoom lá, hoje parece que vale mais do que várias companhias aéreas juntas, né? O valor de capital dela. Então, esse é o mundo novo, um mundo cheio de oportunidades. E a nossa agricultura é ainda uma agricultura altamente ineficiente. Não vai nenhuma crítica aqui, nenhum demérito, todos esses avanços que nós estamos fazendo. Mas cá entre nós, para quem tem um custo de produção de soja de 30, 35 sacos por hectare, colhe 60, sobra 30 limpo na mão. Tu acha que tem muito ânimo e entusiasmo para trabalhar em contar centavos? Então, nós temos ainda muito espaço para a gente melhorar, para ganhar mais dinheiro, para reduzir custo. E esse é o mundo de vocês, é o mundo do jovem. Ele tem que se engajar. Né? Por exemplo, sistema de produção, ILPF, ele não é mais uma cultura, outra cultura. Agora ele é integrado, tem que gerenciar isso aí. Fluxo de caixa. Tu compra um adubo, vende uma semente, paga um boi, tira o boi, pega o bezerro, põe lá. Então, como é que faz esse troço? Isso fica complexo. E aí é o nosso jovem que tem que entrar com esse conhecimento. Espaço para aplicativos, né? Startups aí. Né? E eu estou agora trabalhando, que eu vou dar isso em primeira mão para vocês. Né? O Brasil, ele está fazendo, esse ano, ele vai fazer um superávit na sua balança comercial de 100 bilhões de dólares. O que é o superávit da balança comercial? Eu pego tudo que o Brasil exporta para o agro, aliás, tudo que o Brasil exporta no agro, e subtraio o que ele importa. Entre o que sai e o que entra, e seu superávit. 100 bi de dólares. 100 bi. É o país número 1 no mundo em termos de superávit do agro. Ok? Guardem esse número aí. Número 1. Número 2. Em 10 anos, esse agro, né, nós fizemos 1 trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares de superávit. 1 trilhão em 10 anos. As reservas cambiais brasileiras são 300 e poucos bilhões de dólares. 330, eu acho. Então, nós fizemos 3 reservas. Reserva cambial é a poupança do país, é o que dá estabilidade. Nós fizemos 3 vezes, só com o que sobrou, só com o superávit. Muito bem. Agora eu estou me preparando para um novo desafio, que é o seguinte. Eu estou encomendando um estudo para a Escola de Administração do INSPER, aqui em São Paulo, que é o seguinte: quero dobrar o superávit. Eu quero dobrar o superávit de 100 para 200 bilhões e eu quero saber quanto tempo vai levar isso, que produtos nós temos que produzir, fabricar e para que países tem que vender. País, produto, em quanto tempo? E olha só que interessante, 200 bilhões de dólares em 10 anos, eu acho que não leva 10 anos, agora eu estou chutando, porque eu preciso de dados, vocês estão modelando isso para mim agora. Em 10 anos, imagina essa riqueza rural que nós vamos ter, de 200 bilhões de dólares no nosso interiorzão, todo ele conectado, todo ele com 4G. O que vocês querem na cidade? Nós temos que fazer êxodo rural reverso maciço. Maciço. É a cidade que vai ter as universidades, é o campo que vai ter as universidades, vai ter a qualidade de vida, vai ter os bons hospitais. Eu já estou fazendo um aí no interior de São Lourenço, todo ele automatizado, digitalizado, sala cirúrgica digital. Por que eu tenho que ir para São Paulo? Para que eu tenho que correr para Porto Alegre? Vamos fazer lá na reserva, no interior de São Lourenço. A riqueza que nós vamos construir com um superávit de 200 bilhões de dólares, minha gente, não vai ninguém mais querer ficar na cidade. Nós vamos trazer todo mundo de volta, vamos acabar com essa poluição, né? Porque quem é responsável pela poluição do Brasil não é o campo, é a cidade. A imundície está na cidade. Então, porque tem muita gente lá, ninguém consegue administrar isso. Então, vamos trazer esse povo de volta.
gradativamente. E vocês, meus queridinhos, vocês estão chegando na hora certa de tudo isso acontecer. Aliás, eu estou com inveja de vocês. Eu queria ter a idade do Henrique. Eu queria ter a tua idade. Que idade você tem? 24, professor. 24 anos. Isso aí é uma injustiça comigo, né? Eu precisava ter, até eu vou dar 30 anos, né? Imagina eu ter 30 anos, quanta coisa nós iríamos, nós vamos botar digital em todos os cantos, né? No meu tempo, Henrique, era o seguinte, a turma se dividia entre, o mundo era dividido entre os meninos e as meninas da cidade e os do campo, da colônia. Então, os da cidade tinham as notícias, tinha televisão, tinha luz elétrica, sabia de tudo, e o campo ficava sempre 6 meses atrás. Então, por exemplo, quando eu olhava assim, agora a moda é boca de sino. Eu fazia minha calça boca de sino, chegava na cidade, a moda já não era mais. Então, essa era a divisão entre os jovens, né? O da cidade, o caboclo, né? O grosso e o da cidade. Agora não vai ser mais assim. Agora vai ter uma outra classificação, continua, a sociedade gosta de se classificar, agora vai ser assim, os conectados, não importa onde estejam, pode estar no meio do mato, preferencialmente, debaixo de uma árvore grande, né? 4G, né? E os desconectados. Se está na cidade e não está conectado, está fora. Então, esse é o novo mundo. E por isso que eu vou fazer tudo para ajudar a acelerar. E o Covid vai ser o grande acelerador. Agradeço ao Covid essa aceleração que ele vai trazer, né, no agro brasileiro, principalmente, tornando ele mais digital, mais conectado e, principalmente, mais moderno. Certo. Aí entra um pouco da capacidade da gente enxergar a oportunidade, né, Paulo? Por exemplo, para nós trazer uma palestra, convidar o senhor para fazer uma palestra, é um evento que vai acontecer, que a gente tem esse objetivo, mas sabe-se lá quando vamos encontrar um tempo na agenda do senhor, quando vamos ter em comum uma data, e aí, de repente, meio a tudo isso, estamos trabalhando remoto, deve fazer 7 dias que nós contatamos, estamos aí com a live pronta, com o roteiro pronto, com a conversa legal. Isso, do dia para a noite, a gente conseguiu um sonho que nós tínhamos há vários anos. Então, com certeza, está na oportunidade de cada um. Então, um pouco nesse cenário que a gente falou de oportunidade e tal, o senhor falou um pouco que o senhor queria ter a minha idade, eu queria ter o conhecimento do senhor, eu vi as pessoas falando ali. E surgiu uma pergunta para nós, Paulo, que é a seguinte: o que o Paulo Hermann de hoje diria para o Paulo Hermann de 40 anos atrás? O que seria essa conversa? Rapaz, eu só continuo fazendo o que você fez. Eu acho que aqui eu quero dar uma coisa... eu vou confidenciar aqui uma coisa que aconteceu na festa de fim de ano. Foi muito interessante, encontramos todo mundo. E aí, um passeio de barco ali no Arroio Pelotas e tal. E aí depois tomamos querosene para cá e para lá, e aí a gente vai se soltando, né? E aí um colega me falou assim, cara, eu não consigo entender uma coisa. Você que nunca foi grande coisa na faculdade, como é que você chega presidente da maior multinacional aí de máquinas do mundo, né? Porque é interessante, a lógica nós temos que mudar. A lógica é o seguinte: o melhor aluno que tira as melhores notas da faculdade tem que ser o cara melhor no mercado. Que não é assim. No mercado de trabalho é importante a inteligência emocional da pessoa. Uma andorinha não faz verão. Eu posso me formar com nota 10 na universidade, tudo certinho, vou ganhar um belo diploma e uma medalha no peito no dia da formatura. Minha família vai ficar contente e eu altamente orgulhoso. Mas para a empresa que vai me contratar, isso vale 0. Porque se esse cara é egoísta, se esse cara não sabe trabalhar em grupo, se esse cara é um cara que não compartilha as experiências dele e o conhecimento dele, ele não vai prosperar em lugar nenhum. Então, o que importa, e infelizmente a nossa universidade ainda não despertou para isso, nós temos que trabalhar a inteligência emocional dos jovens, né? Se você me passa na prova, isso é um conceito ultrapassado. O importante é se você tem a capacidade de articular pensamento, de trazer pessoas, montar times multidisciplinares para que a gente consiga um resultado final mais enriquecido, que sempre vai ser melhor que o seu. 2 cabeças sempre pensam melhor que uma. Então, esse é o primeiro ponto. A universidade tem que repensar. Eu tenho que ter cadeiras
que estimule a inteligência emocional, o desenvolvimento da inteligência emocional, a liderança, a comunicação. Como é que eu comunico as minhas ideias? Isso é uma coisa importante. A segunda coisa que eu acho que a universidade, principalmente pública brasileira, ela tem que começar a atentar para uma coisa, né? Ela está sendo tremendamente injusta, né, na maneira com que nós trabalhamos hoje. Hoje, o aluno que tem dinheiro, ele vai na faculdade federal. Ele entra na federal porque ele pode pagar um cursinho, ele vai ele faz a melhor ensino fundamental e ele passa no vestibular. O pobretão que não tem, já começa numa escola pública, não tem condição de fazer cursinho, ele vai para a escola particular, quando ele vai. Então, começa ali a diferença entre... Nós começamos a dar ao rico, né, a chance de não pagar, e ao pobre, né, ele tem que pagar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que a universidade ela é pública, pago com dinheiro do cidadão. Aquele que vai dentro e o que não vai lá para dentro. Okay? Então, o conhecimento que ela gera, ele tem que ser público. Então, graças ao Covid, nós vamos ter agora aulas, né, digitais, e que os professores vão postar essas aulas, vão deixar elas, né? Vai fazer presencial para a turminha ali, os privilegiados, né? Eu passei no vestibular, né? Tive sorte, né? Estudei pra caralho, né? Fiz uma preparação, mas eu não sou da classe de universidade federal, eu sou da classe de universidade particular. Essa era o meu destino, né? Eu sou uma exceção. Mas vamos lá. O professor Vilela dá uma aula, né? É gravada a aula do professor Vilela. Ele vai botar lá no site da universidade. E eu que não entrei na universidade, eu vou lá estudar essa aula dele. E a universidade vai criar um diploma para mim. Ela vai me fazer uma prova, também digital, à distância. E se eu passar nessa prova, ele vai dizer assim, olha, esse cara, seu Paulo Hermann, ele não frequentou a aula regular, mas ele teve um aproveitamento que eu posso dizer que isso é uma especialização de engenharia agrícola que ele fez. Essa é a nova universidade que vai sair daí. Eu tenho certeza que nós vamos repensar tudo, minha gente, né? Tudo vai mudar. E vocês chegam nessa hora boa da democratização do conhecimento, né? É o momento da democratização que nós estamos vivendo. Não política, a democratização dos acessos, a democratização do conhecimento, a democratização das oportunidades e por aí vai. Parabéns e eu espero poder ainda muitos anos acompanhar a trajetória de vocês. Com certeza. Paulo, a gente está infelizmente chegando para o lado final aqui. Eu gostaria muito de agradecer tudo que o senhor vem compartilhando, conhecimento que o senhor compartilha conosco. E eu gostaria, uma das perguntas que chegou para nós, que também é uma pergunta pessoal, eu gostaria de saber se o senhor tem algum conselho, se o senhor tem algum livro que o senhor leu, algum curso que o senhor fez, alguma coisa que pode mudar, dar uma guinada na carreira. Daqui a pouco tem um autor que o senhor acompanha, ou alguma coisa que o senhor indica para nós, estudantes. Rapaz, eu sou meio ruim nessas coisas, né? Porque eu sempre considerei um sobrevivente, né? Então eu catava uma migalha aqui, uma migalha ali e estava me virando. E a minha grande habilidade sempre foi inteligência emocional, né? Eu sei que o ser humano, o homem, né? Ele tem o poder dele pode vir de 3 formas, né? Ou do dinheiro, né? O cara é feio, né? Arruma uma namorada bonita, vai ver, ele era feio e burro, tinha dinheiro. Então o dinheiro muitas vezes, né? Faz você parecer melhor que você é. Outro é o marombado, né? É o músculo, né? É o cara que arruma a namorada mais bonita porque ele é o galo, né? Ali combatendo. E o terceiro, né, onde eu meio encaixo, eu sou magrinho, refestelado, pobre, né, feio, né? Então eu tinha que me virar pela minha cabeça, e não é inteligência, é a habilidade de sobreviver, é a habilidade de negociar, é a habilidade de fazer alianças, é a habilidade de trazer um grupo junto e esse grupo ser mais forte do que o outro grupo e por aí vai. Então, eu acho que isso é muito importante para vocês. Livros, tem um monte de livros aí, vocês vão encontrando ao longo da vida, porque o livro se obsoleta muito rapidamente. Hoje é importante vocês entenderem muito da China, porque da Ásia,
porque ali vai estar a classe média mundial, ali vão estar os estômagos e o dinheiro. Então, quando você consegue combinar estômago e dinheiro, opa, esse aí eu não tenho que prestar atenção, ali é que tem oportunidade. Então, é isso aí. Mas eu queria encerrar, Henrique, um pouco diferente, se tu me permite. Eu acho que todos nós que conseguimos fazer um curso superior num país que, infelizmente, ainda é tão desigual, tão assimétrico, nós temos uma obrigação de devolver para a sociedade, né? Que a gente chama isso, os americanos chamam isso de giving back, né? Eu devolvo para a universidade, perdão, eu devolvo para a sociedade que pagou minha universidade, que pagou os professores, né? Eu devolvo para eles um pouco daquilo que eu ganhei. Você tem que ser grato a isso aí. Eu morei sempre em casa do estudante, eu comi sempre em RU, eu estudei sempre em escola pública. Eu tenho que ser agradecido, porque alguém pagou isso aí. Eu paguei menos pela comida do que eu gastei. Eu paguei menos no RU do que ele me custou. Então, eu tenho que ser. E aí é a história do giving back. Vocês têm que, desde o início da vida de vocês têm que dedicar um tempo ao voluntariado, vocês têm que olhar um pouco para os menos favorecidos, porque isso engrandece vocês. Vocês dão um pouco, né, e recebem muito mais. E um exemplo pessoal que eu quero compartilhar com vocês, eu nasci, nós praticamente nascemos no mesmo lugar, né, Henrique, muito perto, e tem um hospital no interior de São Lourenço, num lugar chamado Reserva, que esse ano faz 90 anos, fez 90 anos no ano passado, e ele teve um auge, um período de grande sucesso, e depois ele praticamente quebrou, virou estacionamento, né, de idoso para morrer lá. Quando o cara não conseguia mais com o seu idoso, levava ele para lá. E um dia eu estou visitando a minha mãe, que ainda está viva, e aí na hora de ir embora, uma senhora para o carro e disse: Paulo, tu não quer doar 2 latas de tinta? Nós precisamos pintar o hospital aqui, estava realmente muito feio. E eu disse: esse é o chamamento que a vida dá, às vezes, para vocês, né? Eu estava indo embora, nunca entrei nesse hospital, moro lá. Eu sei que o meu pai trabalhou lá, ajudou a construir lajes, trabalhou a noite inteira lá, padiolando lá, concreto e tal. E aí veio um chamamento. Ela parou 2 latas de tinta e eu entro e digo: deixa eu dar uma olhada. E eu vi que não eram 2 latas de tinta, né? Era toda uma reorganização. E eu estou há 10 anos lá, né? Henrique, você já vai várias vezes, você foi lá, você é testemunha disso. Nós temos hoje o melhor hospital rural do Brasil. Não tem outro igual. Eu tenho uma sala cirúrgica igual a essa nova aqui do Hospital da Unimed em Pelotas. Raio-x de imagem, todo ele informatizado, protocolos, desde a pessoa entrar até sair, uma área de interface com a comunidade. Estamos nos especializando em tratamento do idoso, né? Um pronto-socorro moderníssimo, um pronto atendimento moderníssimo. Então, camas novas, colchão novo, tudo novo. E isso é giving back. Não é. Talvez eu nunca venha a usar isso aí, né? Isso é um exemplo que eu gostaria que vocês guardassem da nossa live de hoje à noite. Lembrem-se de que num país desigual, por pior que vocês acham que vocês estejam, vocês vão estar anos-luz melhor do que a grande maioria da população brasileira, principalmente, e esse é o lado ruim do Covid também, de novo, né? É que nós vamos sair numa recessão desgraçada, muito desemprego e muita empresa quebrando. Paulo, muito obrigado de coração. Obrigado em nome da universidade, de todos os estudantes. Isso que o senhor fez conosco hoje, sem dúvida, é um giving back também. Muito obrigado. O Instagram vai nos cortar, nosso tempo está estourando. Então, muito obrigado de verdade. Um grande abraço, senhor.